Muito bem, vamos dar continuidade às atividades do 7º CENID, o Seminário Internacional da Cultura Digital. Eu sou a professora Flaiane, doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo e converso agora com a Aline Silva de Bona. E estará conosco também o intérprete João Souza de Oliveira. A Aline falará então sobre a resolução de problemas investigativos de matemática e o pensamento computacional na escola básica, um processo complexo de abstração segundo a teoria de Piaget. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada, Flaiane. Então, eu sou a Aline, sou professora de matemática do Instituto Federal do Campus Osório, coordeno um grupo de pesquisa chamado MATEC, desde 2010, e esse ano a gente desenvolveu um projeto chamado Despluga, o pensamento computacional aplicado em atividades inovadoras. E o trabalho aqui é um recorte do nosso suporte teórico a todas as atividades realizadas no ano de 2020. A nossa motivação, ela vem de promover uma formação docente, mas uma formação docente que, além da inclusão digital, ela mobilize o processo de aprendizagem de matemática, que torne o processo ativo ao estudante, que seja mais reflexivo, que valorize as práticas dos professores. Então, o objetivo do trabalho aqui é a gente compartilhar conceituações teóricas e criar um processo de reflexão da teoria para a prática, da prática para a teoria, como se fosse um processo síncrono de relações. Então, organiza-se o primeiro conceito, que é a resolução de problemas investigativos de matemática, seja ele como um recurso ou como um método, né? Que está disponível lá na Base Nacional Curricular Comum. O método ou o recurso de resolução de problemas, ele gera uma inclusão digital, seja através de um meio, de um software, de um aplicativo, seja através de uma forma colaborativa, cooperativa. Ele é também uma tendência em educação matemática, né? Práticas docentes ancoradas, livros didáticos que trazem muito a resolução de problemas. Mas aí tem que ter um delineamento, né? Que problema estamos falando? Aquele problema do século passado, calcule tal coisa, determine tal situação, ou nós estamos falando de um problema em que promove a ação do estudante, a interação e o fazer e o compreender? Então, nessa pesquisa, a gente usa um conceito do Pedro Ponte, de que a investigação é procurar soluções, é valorizar o processo de criação. E a nossa proposta está baseada no processo de construção do Piaget, em que o conhecimento se dá através das interações, sejam interações por objetos, sejam interações entre as pessoas, e que o meu processo de construção desse conhecimento se dá do meu fazer e compreender. Então, precisa mobilizar o estudante a fazer, a manusear, a ler, a tentar resolver do jeito dele e não mais problemas do tipo siga o modelo. No momento que a gente vai propor um problema em que a gente suscita no estudante essa investigação, vai partir de uma curiosidade dele, de uma necessidade dele. Então, nós temos uma apropriação da realidade. E nessa apropriação da realidade, além da gente estar inserido no mundo de uma cultura digital, a gente tem o pensamento computacional, valorizando, então, uma autonomia e um processo de aprender coletivo. Alguns passos para a resolução de um problema que são mais senso comum, né, nas diferentes teorias de resolução de problemas: interpretar, representar, formular hipóteses, testar, codificar, argumentar e verificar a solução. O pensamento computacional, então, começou com o Papert, né? Existe uma infinidade de conceituações e pesquisas. O ano passado, a gente explorou mais de 470 trabalhos, contemplando o pensamento computacional, desde uma habilidade técnica até uma técnica para resolver problema, até como um princípio para ensinar a programar, em atividades plugadas e desplugadas. Então, não existe uma conceituação comum, né?
As referências que a gente usa trabalham com a questão de otimizar processos e resolver problemas, né? A gente tem a conceituação escolhida em cima de que o pensamento computacional é uma habilidade necessária de que faz o ser humano pensar, mas um pensar humano, e não simplesmente o ato de eu resolver um problema, de eu achar um algoritmo, de eu criar uma regra, mas sim toda a atitude que está no entorno de operar, fazer, realizar, ler, estudar, compreender, modificar, ajustar aquilo que a gente fez, né? Então, ele é um meio para resolver os problemas. E existem, né, autores que desmembram o pensamento computacional em vários pilares. A gente, na nossa experiência de grupo de pesquisa, o ano passado, a gente entendeu que para trabalhar com os professores de uma maneira efetiva, promover uma metodologia inovadora, a decomposição, os padrões e abstração e o algoritmo são os pilares que mais se entrelaçam com aqueles passos da resolução de problema que eu citei antes. E o pensamento computacional, ele chega na escola, né, para muitos professores, pela primeira vez pela BNCC. Então, é muito interessante nos cursos de formação em que os professores não têm nenhuma ideia do que é isso, mas eles já leram lá na BNCC dito que é competência da matemática trabalhar o pensamento computacional. E a nossa ideia, como grupo, é fazer viver este pensamento computacional na escola básica. Viver em todo este contexto, em a gente ter um problema investigativo, a gente valorizar a ação do estudante, tudo o que ele traz para a escola, e a gente organizar a construção dessa habilidade de resolver problemas usando os 4 pilares do pensamento computacional. E a abstração, né? A abstração, como um pilar, é um conceito. E a abstração para o processo de aprendizagem para o Piaget é um outro conceito. Então, a gente apresenta neste artigo um recorte pequenininho das pesquisas que a gente fez, em que classificar e separar elementos essenciais, tá? Citado pelo Brackman, citado pelo um trabalho da Mestre, tá? Em 2012, o pilar essencial que se repete ao longo do processo de resolução da Wing, um mecanismo e uma simplificação do processo de solução, né, que depois a própria Wing vai explicar em 2010. Mas qual é a ideia da abstração como um pilar? É uma ideia de otimizar processos. Né? Diante de uma resolução, eu vou buscar otimizar esses mecanismos e esses processos. Então, as abstrações ali, elas são para representar as informações e os processos, como um domínio de técnicas de construção de um algoritmo. É a busca por um modelo e por uma generalização, a qual o algoritmo é parte desse processo na computação. Em paralelo, pensando que isso vai estar na escola, isso estando na escola, o que tem na escola? A gente não tem programadores, né? E a gente não precisa ter uma disciplina para isso, a gente vai ter a abstração como parte do processo de aprendizagem. Então, para o Piaget, a construção do conhecimento se dá através das interações, sejam interações entre objetos, entre as pessoas, e essa interação leva em consideração o contexto e as particularidades daquele grupo, assim como a disciplina a qual ela está inserida. Então, para a matemática, é muito comum a busca por uma fórmula, por uma regra, por um modelo, mas para a gente conquistar essa regra e esse modelo, a escola vem gradualmente agregando essa construção de conhecimentos, essas abstrações de pensamento, em que lá na escola, quando a gente é pequeno, a gente faz tudo baseado no concreto, né? A gente vai aprender a contar, a gente pega o ábaco, a gente organiza, a gente vai aprender a fazer um gráfico, a gente desenha o gráfico milimetrado, então a gente sai de um processo de uma abstração empírica do concreto, a gente vai
organizando os patamares de reflexionamento, vai agregando uma linguagem, uma escrita, um novo conceito, um reflexionamento que não está no concreto. E então, a gente apresenta abstrações pseudo-empíricas, abstrações reflexionantes, até a gente chegar ao pensamento formal, que é o ponto alto, né? É a finalização das nossas abstrações de pensamento, que seria a abstração reflexiva. Estabelecido o paralelo, então, nós temos uma abstração que otimiza os processos e uma abstração que constrói o processo de aprendizagem. Aqui a gente apresenta um recorte feito com os professores o ano passado, em 9 escolas do litoral norte gaúcho, com mais de 140 estudantes, tá? E a gente quis valorizar para os professores na formação de que as questões estão disponíveis e que o que interfere é o método que a gente vai propor a questão, o como a gente vai apresentar essa resolução para os alunos, que vamos incluir o problema investigativo e o pensamento computacional. Então, essa questão é do processo seletivo do ensino médio integrado do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Em 2013. Então, na primeira hora da tarde, uma pessoa conta um segredo para uma amiga. Na segunda hora da tarde, a amiga conta para mais 3 amigas. Cada uma dessas 3 amigas conta o segredo para outras 3 diferentes, durante a terceira hora. E assim se sucede até o final da 7ª hora da tarde. Quantas pessoas ficaram sabendo do segredo da pessoa inicial até o final da 7ª hora da tarde? Esse problema foi apresentado para os alunos na modalidade de ensino remoto, em agosto de 2020, e aqui a gente apresenta a resolução de 3 estudantes do último ano do ensino fundamental, e, em paralelo, 2 soluções de estudantes de licenciatura em matemática do campus Osório. Então, um estudante A diz assim, numa aula online pelo Meet: primeiro penso que 1 para 3 e cada 1 para 3. E daí, uma corrente, repetida, então, a potência de 3. Então, 3 no expoente 1, 3 no expoente 2, até 3 na 7. E depois somar tudo. 9 mais 27, mais 81, mais 243, mais 729. E a pessoa que começou conta 1, igual a 1093. Se fosse 8, então seria uma soma de potência, sendo o expoente a hora. Então, só nesse primeiro recorte, a gente percebe que o estudante, ele está agindo sobre o problema, ele investiga o padrão, tanto da hora quanto da repetição. Ele, ao mesmo tempo em que ele explica a relação que ele estabeleceu de repetição de quantidade de fofocas, a associação da hora do expoente, ele já calcula e ele soma. E no momento que ele entende que o registro de 3 na 1, desculpem, 3 na 2, né, 3 na 3, vai estabelecer a repetição que acontece por distribuição de fofoca por hora. Ele entende que a pergunta do problema é quantas pessoas sabem. E quantas pessoas sabem inclui também a pessoa que contou. Então, aqui eu faço uma análise da primeira resolução, que no artigo tem o convite para as demais resoluções, né? De como fica evidente que o estudante interpretou, formulou a hipótese, testou a hipótese e verificou a resposta. Nos passos de resolução. Já em paralelo para o pensamento computacional, ele decompôs o problema, depois de decompor o problema, ele reconheceu os padrões, o padrão da hora, o padrão da repetição, ele abstraiu, porque ao mesmo tempo que ele criou as potências, ele também calculou, e ele chega numa generalização, ele chega numa solução, inclusive ele escreve que se fosse 8, então seria uma soma de potências, sendo o expoente a hora. Em outras resoluções, que aqui a gente não vai, né, ler todas, mas fica o convite para ler o artigo, se fossem 4 pessoas por hora, o que mudaria?
né? Seria 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3. E teve um menino que questionou também na aula, com a nossa forma de propor a resolução, em que todos os estudantes apresentavam as suas resoluções, em que ele dizia assim: e professora, e se fosse a cada 10 minutos? Como nós íamos fazer? E um outro colega disse assim: íamos fazer de minutos os expoentes e não mais de hora, e teríamos que estabelecer uma variável contador, em que o 1 no expoente seria 10 minutos e o 2 seria 20 minutos. Então, a gente percebe a complexidade do processo de abstração dos estudantes na resolução. Em paralelo, a resolução dos estudantes de licenciatura, eles fazem o quê? Eles estabelecem a mesma relação, eles usam outros conteúdos, né? Eles representam usando tabelas, né? Um pensamento mais, digamos, organizado. Então, a gente observa um outro processo de abstração, né? De mecanismo, é uma otimização dos processos. Inclusive, na segunda resolução se cria uma fórmula, né, com equações e formas de recorrência. E, paralelo a essa abstração de mecanismo, a gente consegue observar a abstração de pensamento. Por que abstração de pensamento? Porque quando a gente consegue escrever matematicamente com símbolos, quando a gente consegue equacionar e representar o nosso pensamento de diferentes formas, que não seja falada como um menino, a gente está aumentando os patamares de reflexionamento e estamos em busca de uma abstração formal, que é a refletida para o Piaget. Então, a gente apresenta algumas considerações, né? O problema investigativo promove diversas soluções, e esse compartilhamento de soluções é um elemento da nossa cultura digital. Os estudantes gostam de ver como os colegas resolvem os problemas. A gente verifica as etapas de resolução de um problema. Os pilares do pensamento computacional, a gente percebe que eles são recorrentes, eles não são por etapas, porque o reconhecimento de padrões, a decomposição por partes, ela ocorre não de uma forma ordenada, e sim de uma forma espiral e de recorrência. O reconhecimento de padrões ficou associado aos conteúdos, né? Que no problema a gente tem potenciação, progressão geométrica. O erro é parte do processo, tanto da aprendizagem como do mecanismo de abstração. Os algoritmos são entendidos pelos licenciandos como generalizações para a matemática, diferentes delineamentos para a criação dos algoritmos para os estudantes, verifica-se a abstração empírica pelo apelo do cotidiano, da fofoca, que foi muito interessante, os alunos discutiram bastante o contexto dos valores, né? Do quanto é grave quando a gente conta uma história e quando a gente fica fofoqueando, quanto isso tem uma amplitude muito grande, e se for uma coisa boa, a gente gera uma energia boa, e se for uma coisa ruim, a gente está gerando uma energia ruim. A abstração reflexionante, de que a gente tem o aprimoramento do conceito de potência para soma, para progressão geométrica, as escritas e as representações. A abstração reflexiva, a generalização. E as atividades desplugadas, né? A realidade do nosso país, a gente vive num país que criamos muita tecnologia, mas essa tecnologia está muito longe das escolas. E no ano de 2020 ficou evidente essa falta de acesso das escolas, onde muitos dos alunos acessavam as nossas ações por celular, e eles queriam, às vezes, compartilhar a tela do seu caderno, uma pesquisa que eles fizeram, e eles não conseguiam fazer, porque o recurso deles era o celular. Então, o favorecimento das atividades desplugadas para os estudantes e para os professores. E o elemento importante foi a questão da acessibilidade na fala dos professores, porque hoje em dia se tem muitos alunos de inclusão com diferentes particularidades, e quando a gente trabalha com uma proposta de problemas de investigação e que a gente contempla os passos e as etapas, a gente valoriza os tempos e as habilidades de cada um.
Aí aqui são só alguns dados quantitativos em que sempre quando a gente faz pesquisa é interessante, né? Um recorte de que março a setembro de 2020 nós atendemos 30 professores. Todos esses professores trabalham 40 horas em escolas diferentes com uma média de 5 turmas. Então foram 130 estudantes. 134, desculpem. E desses 134, 92 deles se sentiram envolvidos com as propostas, eles querem aprender mais matemática. E 74%, que é muito pouco comum, inclusive, né, que a gente verifica nas provas de SAEB e Enem, eles não queriam criar as regras, eles queriam fazer mais os problemas, eles queriam formalizar. E os professores agradeceram muito esse paralelo da gente relacionar os passos da resolução de um problema com os pilares do pensamento computacional e diferenciar os conceitos da abstração. Assim como a gente já fez com eles, de que a abstração é um conceito diferente para a computação e para a escola, e a colaboração e a cooperação também é um processo diferente para a computação e para a escola. Aqui tem algumas referências da minha apresentação. Eu convido todo mundo a ler o artigo. Agradeço a oportunidade do CENID, da gente compartilhar o trabalho. O meu contato, se alguém quiser fazer parte da pesquisa, trocar uma ideia, estamos à disposição. E muito obrigado pelo João estar aqui tornando a nossa fala do grupo acessível.